Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Você trouxe a palavra de Deus aí? Então abra no livro de Gênesis, capítulo 30. Nós vamos ler o versículo 43. Livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 43. Já acharam? Tem alguém ao seu lado sem a palavra de Deus? Mesmo não conhecendo a pessoa, chegue perto dela. Mostre assim aonde nós vamos ler. Fala, é aqui que o pastor vai ler. Mostra para a pessoa. Está escrito assim: E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Amém? Eu vou ler de novo. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servos, e servas, e camelos, e jumentos. O varão que a palavra está se referindo é o Jacó. Ele não tinha nada, nem casa para morar. Não tinha mais família. Não tinha emprego. Ele estava aparentemente só no mundo. E porque Deus entrou na vida dele, e porque ele também entrou numa aliança com Deus, a conclusão da história, da sua jornada profissional é esta: que ele cresceu muito. Por isso eu vou ler mais uma vez, e eu quero que você vá tomando posse desta palavra para você também. Porque o Deus que enriqueceu a Jacó e abençoou a sua vida profissional, esse Deus continua vivo e poderoso. É o dono da prata e do ouro, e está procurando pessoas de fé para Ele abençoar poderosamente. À medida que você for repetindo comigo essa palavra, eu quero que você vá tomando posse da bênção para você, crendo assim: o Deus que fez para Jacó vai fazer para mim. Tá? Então vamos lá. E cresceu o varão. Bem alto, ergue a outra mão enquanto você repete. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Ou seja, tudo que era do melhor na época que alguém podia almejar na vida, ele conseguiu. Quem acredita na palavra de Deus e crê que Deus é poderoso para fazer isso nos dias de hoje? Então vamos glorificar o Senhor. Vamos aplaudir, vamos abrir a boca. Isso, vamos aplaudir com as nossas mãos erguidas. Isso, vamos manifestar louvor a Deus. Você que está ouvindo também à distância, pelo rádio e pela internet, junte-se a nós aqui na Vila da Penha, Rio de Janeiro. Glorifique a Deus conosco, creia nesse Deus poderoso. Abra a tua boca e dá glória, 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 glória a Deus. Isso, vai glorificando e aplaudindo. Pai querido, Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, bendito seja o teu nome para todo sempre. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, porque não há ninguém semelhante a ti em todo o universo. É ao Senhor que nós temos o prazer de louvar. Nós te glorificamos com alegria. Recebe o louvor não apenas deste povo, mas de todos que em toda parte estão te exaltando agora. Pai bendito, vem falar conosco. Vem fazer tuas promessas agora. Vem com teu Espírito Santo. Tome o lugar do pregador. Use a boca do mensageiro. Fale com cada vida aqui presente. Fale com cada vida que está acompanhando pela rádio, pela internet. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá
e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, e você já sabe, você pode glorificar a Deus a hora que você quiser. Você tem total liberdade para louvar o teu Deus. O que você sentir vontade de fazer, fique à vontade, porque realmente aqui você está na casa do teu Pai. Você, quando está na sua própria casa, você não fica à vontade? Aqui também fique, porque esta pessoa que está ao teu lado é da tua família, é da família de Deus. E quando nós estamos em família, nós sabemos que podemos estar com a maior sinceridade, sem qualquer acanhamento um do outro, sabendo que todos estão aqui para louvar e engrandecer o mesmo Pai, o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Então bendito seja o nome do Senhor, que desde já está abençoando a tua vida. Dá glória a Deus, dá liberdade ao Espírito de Deus, e deixa o Espírito de Deus ir trabalhando agora juntamente com a palavra. Deixa o Espírito de Deus fazendo a obra, enquanto a palavra está indo para produzir resultado. Abre o teu coração para crer, e quanto mais você glorificar a Deus, mais esta palavra vai produzir resultado na tua vida. Este versículo que eu li para vocês, eu fui olhar numa Bíblia em hebraico. Não é que eu sei hebraico não, é que a Bíblia é hebraico-português. É uma Bíblia judaica. Eles chamam de Torá. Torá quer dizer ensinamento. E na Torá, esse mesmo versículo é muito interessante. Na Torá viva, esse mesmo versículo, ele está escrito assim, ó. Dessa maneira, o homem tornou-se tremendamente rico e teve muitas ovelhas e cabras, assim como escravos e escravas, camelos e jumentos. Olha o que está escrito na Bíblia hebraica. Esse mesmo trecho. Dessa maneira. A nossa tradução diz assim: e cresceu o varão em grande maneira. Mas na Bíblia em hebraico está dessa maneira. Quer dizer que não apenas ele cresceu porque cresceu, mas foi de uma certa maneira. Houve um processo no crescimento desse homem chamado Jacó. Foi uma maneira de progredir. Foi uma maneira de crescer, uma maneira de prosperar. E que maneira foi essa? É isso que nós vamos aprender agora. De que maneira esse varão tornou-se tremendamente rico? De que maneira ele cresceu tanto diante dos homens e diante de Deus? Então nós vamos ver Jacó, há coisa de 21 anos atrás, antes desta declaração, nós vamos ver Jacó num estado de total miséria, abandono e desesperança, com o coração cheio de medo, sem qualquer perspectiva, sem qualquer plano de vida. Ele não sabia o que queria fazer na vida. Ele tinha a angústia que toda pessoa tem quando ainda não se encontrou profissionalmente na vida. Quando a pessoa fica angustiada, como nos dias de hoje, qual vai ser minha profissão? O que é que eu gosto de fazer? Qual seria o meu trabalho? Em que área profissional eu poderia me dar bem? Aí a pessoa tem que, já na época mais adulta, definir que faculdade cursar. Se é aquilo mesmo que a pessoa quer da vida. Será que eu não vou me arrepender se eu fizer direito e não for o que eu queria? E se eu fizer engenharia e não é nada disso? E se eu fizer arquitetura? Ou se eu fizer biologia? E se eu fizer uma faculdade que não vai me servir de nada? É a angústia de não ter uma vocação. Tem gente que desde pequenininho já sabe o que vai ser. Não é? Eu vou ser músico. Eu vou ser arquiteto. Eu vou ser médico. Eu vou ser veterinário.
Algumas pessoas já sabem o que querem, mas a maior parte vive angústia de não ter uma ideia, uma vocação. O que eu vou fazer? E quando a pessoa já atingiu a fase adulta e não definiu a sua vida profissional, não é que ela nunca trabalhou, mas ainda não prosperou. E conforme o tempo vai passando, a angústia aumenta. Eu já escutei pessoas dizerem assim: eu tenho 30 anos e não fiz nada na vida. Outros dizem: eu tenho 40 anos e não fiz nada na vida. Eu tenho 50 anos e não consegui nada na vida. O que eu fiz da minha vida? E a pessoa começa a entrar em pânico. Antes dessa declaração do crescimento de Jacó, 21 anos antes, ele estava assim, ó. Olhava para a direita, não via nada, só deserto. Olhava para a esquerda, não via nada, só deserto. Olhava para trás e via uma situação que ele não podia e nem queria voltar mais. Não vou voltar. E ele olhava para frente e o futuro era incerto. Ele não via futuro, não tinha perspectiva. Naquela situação de total incerteza, este homem resolveu dormir no meio do deserto, correndo o risco de ser atacado por serpentes e escorpiões, por feras da noite, por hienas, por leões. Nesse deserto tinha muitos leões. E ele, cansado, resolve dormir no meio daquele deserto. E quando ele estava dormindo, ele pensa que foi um sonho. Mas quando a gente lê o relato daquilo, nós entendemos que foi uma visão. Que ele teve uma visão. E tudo começou com a visão. A visão que a pessoa tem e que ela não tinha antes. E esta visão é Deus que vai dar para ele. A visão serve para abrir o entendimento da pessoa. Principalmente quando a pessoa está desorientada. O que eu faço na minha vida? Quando a pessoa está sem rumo, não é? Quando a pessoa perdeu o rumo, ela precisa de uma visão. Porque a visão vai ajudar ela a criar as coisas. E Deus lhe dá uma visão. Ele vê uma escada que saía da terra e ia até o céu. Ele via que nessa escada, criaturas celestiais que ele identificou como anjos, subiam e desciam por aquela escada. Ele ficou contemplando aquela visão no meio do deserto. E no topo da escada, ele viu Deus. Ele sabia na visão que era Deus. E ele ficou contemplando aquela visão gloriosa e os anjos incessantemente subindo e descendo. E a escada terminava no trono de Deus. Ele entendeu que era Deus. Mas aquele que estava sentado no trono se identificou e disse: eu sou o Senhor Deus. O Senhor do teu pai Abraão e o Senhor do teu pai Isaque. Nesta visão, Deus se identificou para mostrar que aquilo que ele estava contemplando era divino. Não era fabricado pela mente. Não era uma fantasia de uma pessoa desesperada. Ele não quis ver aquilo, mas ele estava vendo. E Deus então deu uma coisa para ele pensar. Deus falou assim: esta terra em que você está deitado, eu darei a ti e aos teus descendentes. E eu não me apartarei de ti. Eu não me afastarei de ti. Até que eu cumpra tudo aquilo que eu tenho planejado para a tua vida. Em seguida a visão desapareceu. E Jacó acordou pela manhã e ele estava trêmulo. Ele vai ter uma nova visão agora. Uma nova visão. Vai compreender que o mundo não é só isso que nós enxergamos. E que há caminhos. Que há portais. Que há mistérios. Que há coisas que ele não compreende. Que há verdadeiramente algo inexplicável
que mostra que o mundo espiritual controla o mundo material. E Jacó, sem saber de muita coisa, ele vai mostrar que tinha acreditado na visão. Ele disse: quão terrível é este lugar. Na verdade, o Senhor, Deus, está neste lugar e eu não o sabia. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E aqui é a porta do céu. Ele entendeu que havia uma porta que fazia passagem para o céu. Um portal espiritual. E que aquele lugar que ele estava era a casa de Deus. Muitos rabinos acreditam que o lugar que Jacó teve aquela visão foi o mesmo lugar onde antes, muito antes, Abraão tinha oferecido o seu filho Isaque e onde mais tarde Salomão iria construir o templo de Deus. E aquele lugar onde Jacó estava era justamente o lugar chamado no templo de Santo dos Santos, o lugar mais sagrado e secreto do templo. Então Jacó teve uma visão. Jacó começou a enxergar coisas que antes ele não enxergava. Ele começou a acreditar em coisas que antes ele não acreditava. Ele começou a ter fé em coisas que antes ele não tinha a menor fé. E ele passou a acreditar naquilo principalmente que o Todo-Poderoso tinha dito: eu não te deixarei, eu não me apartarei de ti, até que faça tudo isso que eu tenho determinado, que eu tenho planejado. Então ele passou a ter uma proteção agora espiritual, onde pela fé ele tinha certeza absoluta que não estava mais sozinho. Ele sabia que não estava mais sozinho. E com aquela fé de que aquele que lhe falou permaneceria com ele todos os dias e não o deixaria, Jacó se atreveu a atravessar um deserto desconhecido, enfrentar um futuro que até então era incerto, mas que agora ele tinha uma certeza absoluta: eu vou conseguir, porque Deus prometeu que vai estar comigo por onde eu for. Deus prometeu que vai me abençoar e que Ele não vai me deixar. Jacó começou a avançar com essa certeza. Deus hoje quer que cada pessoa aqui tenha uma visão espiritual. Uma visão de que você não está sozinho. Que você, ainda que não saiba de tudo, e veja somente incerteza na tua frente, e vazio de todos os lados, e para trás você não quer retornar, porque você não é caranguejo para viver de passado, ou para voltar atrás. O que passou, passou, você não quer retornar para a situação passada. Você que hoje está aqui, talvez até como Jacó, com muito medo, com muita angústia, com muita incerteza. Será que você não abriu os teus olhos ainda para ver? Será que você ainda não está contemplando que o lugar que você está não é outro lugar senão a casa de Deus? E que aqui mesmo é a porta dos céus? Será que você não abriu os teus olhos para ver que há uma escada neste lugar e que te liga diretamente ao trono do Altíssimo, e que agora mesmo anjos dos céus estão subindo e descendo, subindo com todas as suas angústias e problemas e descendo com todas as suas bênçãos? Eu não te deixarei, diz o Senhor, eu sou contigo, não tenha medo de nada, vá em frente, porque eu não te deixarei. Deus está te dando uma visão para você acreditar. Quando eu oro para uma pessoa arrumar emprego, a pessoa chega para mim: pastor, ora para arrumar emprego. Eu falo: você vai fazer o seguinte,
Amanhã cedinho você vai comprar o jornal, você vai recortar todos os anúncios de precisas de empregados. Mesmo que não seja na tua profissão ou na tua experiência, se você sentir algo no coração quando ler o anúncio, recorte o anúncio. Aí você, com aqueles anúncios recortados, amanhã bem cedinho, você apresenta a Deus em oração no teu quarto. E você diga assim para Deus: meu Deus, vai na minha frente. Prepara o meu caminho. Chega nesses lugares antes de mim. E toca no coração de cada pessoa com quem eu for conversar. Abre as portas para mim. Faça esta oração amanhã. E vá em frente. Porque você vai ver que ainda que a fila tenha 300 pessoas, é você que vai conseguir a vaga. Porque é só você que tem Deus na tua frente. É só você que está caminhando com a certeza de que o Senhor está contigo. E a oração que eu faço é esta mesmo. Meu Deus, vai na frente, aonde esta pessoa for, vai na frente, abre as portas, prepara tudo e toca no coração de cada pessoa com quem ela for falar, para que ela seja contratada nesta mesma semana. E não falha. Jacó começou a andar com a certeza de que Deus agora estava indo na frente dele. Ele atravessou aquele deserto e chegou num lugar. Nós estamos vendo a maneira, tá? Já que foi dessa maneira que esse varão tornou-se tremendamente rico, nós estamos vendo a maneira como ele se tornou rico, muito rico. Há um detalhe que propositadamente eu estou pulando agora. Eu vou retornar nele depois. Estou pulando um detalhe importante. Eu vou retornar nele depois. Jacó atravessou o deserto e ele estava procurando um parente dele que morava lá para aqueles lados, chamado Labão. Mas ele nem sabia onde Labão morava, ele nunca tinha ido até lá. Ele sabia que era lá. É a mesma coisa que uma pessoa sair do estado da Bahia para vir aqui no Rio de Janeiro procurar um parente sem ter nome, endereço, sem ter nada. Jacó chega lá, no outro lado, naquele lugar imenso, não sabe onde o seu parente mora, não sabe como encontrá-lo, não tem ônibus, não tem trem, não tem metrô, não tem táxi. Não sabe nem como ele vai encontrar o parente. Mas ele foi com a certeza de que Deus agora tinha ido na frente. E que Deus estava abrindo as portas. E quando ele chegou do outro lado, ele viu um poço que tinha uma pedra enorme assim na boca. E 3 pastores estavam com 3 rebanhos em volta daquele poço. E eles costumavam empurrar a pedra na boca do poço para dar de beber às ovelhas. Só que estranhamente os pastores não fizeram isso. E estavam com os 3 rebanhos ali. E Jacó chegou. Jacó chegou ali e perguntou para aqueles 3 estrangeiros: vocês são da onde? De onde vocês são? E eles falaram: nós somos de Harã, que era justamente o lugar onde morava o parente de Jacó. Ah, vocês são de Harã? Por acaso vocês conhecem um homem chamado Labão? Claro que nós conhecemos. Olha só, Deus juntando tudo e trabalhando. Conhecemos sim. Conhecemos Labão. E ele vai bem? Ah, está muito bem. Aliás, está chegando aqui. Está vendo ali aquele rebanho chegando? Tem uma moça na frente, está vendo? Aquela moça é a Raquel. Ela é filha do Labão. E ela vai trazer o rebanho aqui para dar água. Aí Jacó olhou e já ficou interessado de longe mesmo. E Jacó diz uma coisa, que já você vai entender a malandragem dele. Leia comigo aqui no capítulo 29, no versículo 7. E Jacó disse: eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber às ovelhas e ide e apacentai-as. Por que Jacó falou isso?
Porque ele quis tirar aquele pessoal de perto para ficar sozinho com a Raquel que estava chegando. É muito cedo para vocês ficarem com esse rebanho aqui parado. Vamos dar de beber para esse rebanho e vocês vão apacentar as ovelhas, vocês vão embora. Ele queria ficar sozinho, porque já, de longe ficou interessado pela Raquel. A resposta daqueles 3 pastores, versículo 8, e disseram: não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Aí Jacó pensou: poxa, eles vão continuar aí, tudo bem. Mas quando a Raquel foi chegando, Jacó lhe saiu ao encontro. Jacó foi ao encontro dela. Leia o versículo 9. Estando ele, Jacó, ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. É até legal ler isso, sabia? Sei que não tem muito a ver com a mensagem, mas tem gente que briga, não, porque não pode existir pastora no ministério. Não pode existir pastora, só pastor. Aqui, Raquel era pastora. E agora? A gente rasga a Bíblia, arranca esse versículo daqui. Raquel era pastora. Aqui, ó, bem claro. E aliás, eu olhei na Bíblia hebraica, está escrito assim mesmo: Raquel era pastora. Bom, né? Mulherada devia dar glória a Deus, né? Que glória a Deus, mas michuruca, vocês não vão ser pastoras nunca. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Versículo 10. Aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó. Olha que homem solícito. Olha que homem gentil. Assim que a Raquel chegou, ele foi e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. Era prima. Mas ele não estava vendo como prima. Havia algo ali, havia um mistério ali. E Jacó ficou emocionado. Foi lá, tirou a pedra. Não é? Ele não tinha autorização para fazer isso. Jacó não entendia nada de pastoreio. Sabe o que Jacó entendia? De culinária. Era bom cozinheiro. Disso ele entendia bem. Mas de gado, de rebanho, nada, não sabia nada. E não era trabalho dele fazer isso. Ele revolveu a pedra, deu água para o rebanho de Raquel. Só para o rebanho de Raquel também, é bem verdade, né? Tinha mais rebanho ali. Mas ele deu água para aquele rebanho. Aí fez tudo isso. Apesar de estar apenas interessado na moça, na verdade aqui estava se revelando a profissão que ele iria ter a partir de então. Porque até então ele era só um bom cozinheiro. Até então ele era um homem estritamente do lar, da casa. Nisto que aconteceu, o futuro de Jacó se definiu. Ele seria pastor. A partir de então, ele seria pastor. Só que ele não sabe disso ainda. Deus já estava dando a mostra que ele seria pastor. Deus está falando com muita gente aqui. Aliás, está falando com as mulheres e está falando com os homens. E se você está entendendo, a palavra é poderosa para a tua vida. E muitos aqui nem imaginam, mas serão pastoras e pastores do rebanho do Deus Altíssimo. Muitos irão viver essa experiência. Vai acontecer com muitos isso aqui. Talvez você nem saiba. Mas Deus tem planos, como tinha para Jacó. Jacó então mostrou naquela solicitude, ao dar água às ovelhas e ao rebanho completo de Raquel, ele mostrou a maneira
Como que uma pessoa prospera? Qual é a maneira? Aquela maneira gentil e prestativa que cada um de nós tem que ser para prosperar. Não se trata de adulação, se trata de amor. Por que Jacó já começou a fazer isso? Por adulação? Para badalar alguém? Não, ele já começou a fazer por amor. O que mostra que o nosso trabalho tem que ser feito por amor. Eu estava em Fortaleza uma vez e fiz uma amizade com um amigo que ele não era nada nem ninguém. O nome dele é Renato Pessoa. E esse Renato Pessoa, ele veio do interiorzão e ele começou a prosperar. Ele se tornou inclusive gerente de banco. Mas porque ele era tão somente uma pessoa interessada em ajudar, ele pegava, lavava o carro do gerente do banco. Quando o gerente do banco chegava, o carro estava todo lavado. Oh, mas você não é empregado do banco. Não é meu empregado. Por que você fez isso? Ah, eu fiz porque eu vi que o teu carro estava sujo. O que aquele gerente fez com o Renato Pessoa quando ele era menino ainda? Você vai trabalhar de boia aqui no banco. Não é? E o Renato Pessoa continuava todo final de semana, ia lá, lavava o carro do gerente. Enchia a caixa de água vazia. Era prestativo. Lavava o quintal na casa do gerente. Era adulação? Não. Ele nem sabia por que ele fazia essas coisas. Ele fazia pelo simples prazer de fazer as coisas com amor e agradar as pessoas. Uma pessoa criada sem oportunidade nenhuma. Hoje o Renato Pessoa não é nem gerente de banco mais. Hoje ele é dono de várias rádios no Nordeste. Se tornou empresário de comunicação, mas continua prestativo do mesmo jeito. Continua exatamente como ele era no tempo de menino. Aquela pessoa que, se você precisar ir lá na esquina, ele te leva. Se você precisar ir para o centro da cidade, ele te leva. Se você precisar ir para o interior, ele te leva. Pessoa que faz tudo para servir. É dessa maneira que a pessoa começa a prosperar. Servindo sem interesse. Fazendo por amor as coisas. Estou te mostrando a maneira correta. Jacó está fazendo isso por amor. Esta moça que era sua prima, corre até a casa do seu pai e diz: vem um parente nosso. O filho do Isaac está aqui. Ah é? Manda ele vir aqui. Aí Labão fez aquela festa. Você é meu parente, você é minha carne, você é meu sangue. Deu aquela festa, fez um banquete. Só que Jacó ainda não estava contratado. Mas de repente, Labão diz o seguinte, veja o versículo 15. Olha as coisas acontecendo sem Jacó esperar. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu parente, hás de servir-me de graça? Só porque você é meu parente, você vai trabalhar para mim de graça? Declara-me qual será o teu salário. Quanto você quer para trabalhar? Olha só, Jacó, que não tinha nem emprego, de repente aparece um emprego e uma proposta de trabalho. O emprego correndo atrás dele. Mas sabe por que o emprego estava correndo atrás dele? É porque Deus estava com ele. E diz a palavra no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, diz o seguinte: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. As oportunidades estão correndo atrás de Jacó agora. Você vai trabalhar para mim. E não vai trabalhar de graça não. Não vou abusar porque você é meu parente. Quanto que você quer ganhar? Aí Jacó pediu um pagamento que para ele valia mais do que dinheiro. Ele disse o seguinte, versículo 18. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. 7 anos. Interessante essa história dos 7 na palavra de Deus, não é? Se eu te propusesse ficar nesta igreja 7 dias, você ficaria? Quem ficaria? Levante a mão. Se eu te propusesse ficar aqui 7 segundas-feiras para Deus te abençoar ricamente, quem ouviria a voz do Senhor e ficaria? Oh, glória! Jacó falou: não, 7 anos eu vou ficar. 7 anos, que bênção! E ele resolveu
ficar 7 anos por amor a Raquel, para se casar com ela. E o Labão falou assim: é melhor que eu te dê ela em casamento do que dar para um estranho. Negócio fechado. Aí Jacó trabalhou 7 anos e diz a palavra, olha só, versículo 20. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Ele estava trabalhando com amor, por amor. Quando você não faz as coisas por amor, as horas não passam. Você arruma um emprego, mas você não gosta do trabalho, o dia se arrasta penosamente. Parece que o tempo não passa, as horas não passam. Agora, quando você faz as coisas com amor e por amor, o tempo passa voando que você nem vê. Foi a maneira que Jacó encontrou para enfrentar aquela situação. Trabalhou por amor. Muito bem. Jacó, você conhece a história, não é o ponto nosso hoje, que ele vai ser enganado. No dia do casamento, ao invés de Raquel, o sogro vai lhe dar a irmã mais velha. Jacó vai reclamar: não foi isso que a gente combinou? Eu só vi agora, de manhã. Pensei que era Raquel, mas é a Leia. E eu não amo a Leia. Eu trabalhei por causa da Raquel. Não, fica sossegado. Não é nosso costume dar a filha mais nova antes da mais velha. Você faz o seguinte: trabalha para mim mais 7 anos. E cumprindo-se os 7 dias dessa cerimônia de casamento, olha os 7 dias de novo. Cumprindo-se os 7 dias de casamento, da festa de casamento dessa, eu te dou também a Raquel. Aí você trabalha para mim mais 7 anos. Ah, tá bom. Então ele esperou mais 7 dias e no 8º dia ele recebeu o amor da sua vida e ficou ali e trabalhou mais 7 anos. No final dos 14 anos, Jacó resolveu pegar as 2 esposas, os 12 filhos que ele havia tido com ela, e mais uma filha, e resolveu ir embora. O sogro e tio disse: não, eu reconheço que Deus me abençoou por tua causa. E Labão faz outra proposta de salário. Capítulo 30, nós estamos vendo a maneira que Jacó cresceu e enriqueceu. É essa maneira, preste atenção. Vamos ler o versículo 27. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Tenho visto que o Senhor me abençoou por amor de ti. Ele prosperou, não é? Também. Porque Deus, por amor de Jacó, foi abençoando todo o trabalho. E disse mais: determina-me o teu salário que te darei. É a segunda proposta de salário. É a segunda. Fala, determina. Quanto você quer ganhar, hein, Jacó? Deus me abençoou por tua causa. Pede, fala, quanto você quer que eu vou te dar? Jacó respondeu assim, versículo 29. Tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão. E o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha causa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho se me fizeres isto. Aí Jacó, ele não permite que o ímpio decida o salário dele. Ele não permite. Jacó, ele tem uma visão. Jacó está vivendo pela fé. Só está faltando realização profissional. Ele já tem família, ele está com a mulher que ama, ele tem filhos. O que falta para ele? Realização profissional. E na realização profissional, Jacó não permite que o homem determine a sua prosperidade. Porque se o homem determinar a prosperidade, ela vai ter aquele limite. Jacó não quer o limite que o homem pode dar. Jacó, ele quer a bênção de Deus. Jacó, de uma maneira, sabia que a bênção de Deus é que verdadeiramente enriquece e não acrescenta dores.
Jacó, ele quer que Deus faça o seu salário. E aqui é Jacó que propõe um negócio. Jacó chega para o sogro e tio e diz o seguinte: olha, deixa comigo só as ovelhas negras. Deixa comigo só as cabras negras. Me deixa somente os bodes pintados, é uma linguagem para se referir àquele bode todo preto. Deixa comigo só os carneiros pintados, só os carneiros negros. Todas as outras ovelhas, carneiros, cabras e bodes, que são listrados, malhados, pintados, leva embora. Deixa bem longe. Deixa bem longe. Eu vou ficar aqui só com esse rebanho, ó. Só esse rebanho. Eu vou apacentar esse rebanho. A partir de hoje, toda ovelha que não for totalmente negra, se tiver uma manchinha branca, é sua. Toda ovelha que nascer e que for malhada, que for pintada, que for listrada, e que estiver aqui nesse rebanho que só tem animais escuros, qualquer animal que estiver aqui no meu rebanho e que nascer a partir de hoje, então você vai saber que esse é o meu salário. Elas não vão se misturar com o teu, fica bem longe, tá? Pode levar todas as outras que já nasceram, malhadas, pintadas, listradas, que tem manchas, pode levar para bem longe. Não vamos misturar. Nesse rebanho aqui que eu vou tomar conta, que só tem animais escuros, pintados, o que nascer aqui agora e que não for totalmente escuro, então é meu salário. Tá bom? Aí Labão pensou assim: mas é lógico que uma ovelha negra que cruzar com um carneiro negro só pode nascer uma ovelha ou um carneiro negro. Não vai nascer com uma mancha branca. Não vai nascer nem com um sinalzinho branco. Jacó fez uma proposta que Labão achou que era muito interessante. Ó, Labão, vamos separar agora toda ovelha listrada, tudo que tiver de listrado hoje no rebanho. Qualquer ovelha que tiver uma manchinha branca, por menor que seja, vamos tirar daqui. Vamos separar. Leva embora, dá para os teus filhos. Coloca a 3 dias de distância. Põe bem longe para não haver a menor possibilidade do teu rebanho se misturar com esse rebanho aqui, que só tem ovelhas, carneiros, cabras e bodes pintados. Era tudo escuro o rebanho. Eu vou cuidar desse rebanho. A partir de agora, o que nascer aqui, listrado, malhado, ou pintado, ou com uma mancha branca, o que nascer agora é o meu salário. Tá bom? Falou, ótimo. Aí ele tirou todo o rebanho, separou, e Jacó ficou com um rebanho escuro. Um rebanho totalmente escuro. Jacó vai pegar esse rebanho escuro e vai ficar apacentando. E ele leva até o poço onde o gado bebia. E Jacó faz uma coisa. Ele pega varas de 3 tipos de árvores. Árvores que tinham uma casca escura. E ele, com uma faca, ele vai arrancando toda a casca escura das varas. E ele deixa apenas a parte branca dessas varas. E ele ficava ali no poço onde as ovelhas negras, os carneiros negros, os bodes negros, as cabras negras vinham beber água. E ele esperava quando um carneiro cruzava com a ovelha negra. Ele esperava aquele momento. Quando ele via que o animal estava cruzando, ele pegava aquela vara que ele havia tirado a casca escura e deixado só a parte branca, ele colocava aquela vara na frente dos olhos do carneiro negro e da ovelha negra.
E se fosse um bode negro cruzando com uma cabra negra, ele pegava aquela vara branca e mostrava diante dos olhos do animal. E Jacó fazia isso, e toda vez que esses animais que tinham cruzado davam cria, saíam sempre com alguma mancha branca no corpo, ou nasciam ovelhas brancas, ou elas nasciam malhadas ou listradas. Aí Jacó dizia: esse é o meu salário, esse agora é meu. É a minha marca no gado, porque esse rebanho negro está gerando esses animais malhados. Essa é a minha marca, esse é o meu salário, é isso que eu estou ganhando. Venha comigo aqui no capítulo 30 mesmo. Vamos ler do versículo 37 em diante. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Aí Jacó dizia: esse é o meu salário. Então separou Jacó os cordeiros, e eu já expliquei para você que cordeiro é o carneiro jovem, não é? O cordeiro é o carneiro pequenininho, o filhotinho. Então ele separava os cordeiros, porque eles estavam nascendo com manchas brancas, e pôs as passes do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho. Olha a visão, ele estava dando uma visão para os carneiros e para as ovelhas negras. Jacó, ele está trabalhando dentro de visão. Ele pegava a vara branca e colocava diante dos olhos do carneiro negro e da ovelha negra. Isso quando era um carneiro forte e uma ovelha forte. Ele colocava diante dos olhos. Frise isso, ó. Punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho. Ele está dando uma visão para o rebanho. Os animais ficavam ali cruzando, olhando a vara. É assim que Jacó está fazendo. Daqui a pouco você vai entender isso. Não tem feitiçaria no negócio não. Já você vai entender. Não tem simpatia não, tá? Não tem mistério não. Já você vai entender. Então quando era o rebanho forte que cruzava, ele colocava a vara diante dos olhos do rebanho, para que cruzassem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E dessa maneira, o homem tornou-se tremendamente rico, e cresceu o varão em grande maneira. E teve muitos rebanhos e servos e servas e camelos e jumentos. Foi dessa maneira. Mas aonde estava o segredo? Na varinha mágica? Será que a vara tinha poder? Na verdade, Jacó vai nos mostrar daqui a pouco o que ele estava fazendo. Ele não estava fazendo uma simpatia com as varas, não. Ele vai nos mostrar por que ele fazia isso. Ele vai contar em detalhes por que ele fazia isso. Quando Jacó ficou muito rico, quando ele se tornou poderoso, e isso foi em 7 anos, ó. Veja, nos últimos 7 anos, Jacó se tornou tremendamente rico. Prosperou demais em 7 anos. Quando ele decidiu ir embora com o seu rebanho, ele tinha muito mais do que o Labão. Ele tinha muito mais do que os cunhados. E em apenas 7 anos ele tinha se tornado mais rico do que todos. Porque Deus começou a cumprir aquela promessa na vida de Jacó. E Jacó vai chamar a família e vai dizer: nós vamos embora. O pai de vocês mudou meu salário mais de 10 vezes. Veja aqui no capítulo 31, versículo 7.
Vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. De onde está vindo a bênção de Jacó? De Deus. Não é da vara. Não é da vara. É de Deus. Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. Agora Jacó vai explicar que ele agiu motivado por uma visão. Preste atenção. A vida de Jacó começou a mudar com aquela visão da escada que chegava até o céu. E ele vai ser um homem agora que vai viver a partir de visões. Coisas que ele vê. Versículo 10. Ele explica. Ele está falando com a família. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó. E eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê. Levanta os olhos e vê. Que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Olha só. Vamos entender o mistério da coisa. Jacó ficou só com um rebanho totalmente negro, que só podia gerar ovelhas negras, carneiros negros, bodes negros e cabras negras. Não tinha como gerar outro tipo de pele. Ele ficou com um rebanho que não dava condição genética de criar algo diferente, com uma pele diferente. Mas Jacó, quando ele começou a fazer aquilo, o anjo explicou para ele o segredo do negócio. Levanta os teus olhos, Jacó. Veja que os carneiros são listrados. Veja que as ovelhas são listradas. Levanta os teus olhos e vê que os bodes são listrados. Olha e vê que as cabras são listradas. Então o que Jacó estava fazendo? Primeiro, descascando aquelas varas, ele estava mostrando que acreditou na visão. Aquilo era como se fosse uma confissão de fé. Uma lembrança de que ele tinha tido uma visão e que ele tinha acreditado na visão. Aí Jacó ficava ali no poço, onde o rebanho vinha beber. Quando Jacó via um carneiro negro cruzando com uma ovelha negra, Jacó olhava e via um casal negro. Lógico. Mas o que o anjo tinha orientado? Levanta os teus olhos e vê que o carneiro é listrado e que a ovelha é listrada. Você está entendendo isso? Ele estava olhando e vendo um casal pintado de negro. Mas ele não podia acreditar na visão física. Ele tinha que acreditar na visão espiritual. E por que a visão é espiritual? Levanta os teus olhos e vê. Não olha a dura realidade. Ou não veja apenas aquilo que está diante dos teus olhos. Levanta os teus olhos e vê. Qualquer pessoa olharia um carneiro negro e uma ovelha negra cruzando. Mas Jacó não olhava e ele não via aquilo. Ele via um carneiro listrado e uma ovelha listrada. Ou seja, ele foi criando uma fé. E foi com aquela fé que ele criou no mundo espiritual o resultado da sua visão. Quando as ovelhas e os carneiros concebiam, não era aquilo que estava no mundo físico, mas o que estava no mundo espiritual. O homem de Deus, ele não vive por vista, mas ele vive pela fé. E quem vive pela fé tem a bênção de Deus, não importa o que está diante dos seus olhos. A
Até hoje você olhou a situação e o que é que você viu? A situação está negra. A moça veio aqui dar o testemunho. Perdemos tudo repentinamente. Alguns companheiros se mataram, outros queriam pular do prédio. Tivemos um confronto violento com a polícia, quase fomos mortos se não fossem os jornalistas presentes. Perdemos tudo repentinamente. Ontem ela estava aqui, nesta igreja, aqui na casa de Deus. Porque este não é outro lugar senão a casa de Deus. E uma companheira dela na mesma situação disse, a coisa está preta. Não é? O que quer dizer isso? A coisa está muito complicada. Por quê? Está olhando só a dura e triste realidade. Mas hoje Deus te trouxe aqui. Mesmo que a situação esteja muito feia, olha, levanta os teus olhos, vê direito. Homem de Deus, mulher de Deus, levanta os teus olhos e vê aquilo que Deus está te mostrando agora. A tua situação não está preta coisa nenhuma. O céu está azul, o céu está iluminado, o sol está brilhando, a glória de Deus está sobre a tua vida. Tem uma crise aí. Todo mundo vai olhar e vai ver a crise, mas você vai olhar e vai ver a oportunidade. Você vai chegar numa empresa para procurar emprego, todo mundo vai ver 45 mil pessoas na fila do emprego para arrumar um emprego de gari. Você não vai ver 45 mil pessoas na fila do emprego, não. Aliás, sai fora dessa fila de gari, tá bom? Sai fora da fila de gari. Não, Senhor, Deus não vai te usar para você ficar andando com um vassourão aí fora. Levanta os teus olhos e vê. Você é filho do grande rei. Deus te apareceu nesta noite. Deus está te dando uma visão celestial. Deus está dizendo, não temas, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Eu não te deixarei um dia sequer. Eu vou cumprir tudo que eu tenho determinado na tua vida. Levanta os teus olhos e vê. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Viver pela fé, ter visão das coisas. Eu noto que as pessoas pensam muito diferente de mim, sabia? Eu às vezes vejo uma pessoa pessimista, derrotada, abatida. Ela só está vendo aquela coisa feia diante dela. Ela só está vendo a crise, o problema, a miséria, a doença, o vício, a destruição, o diabo. A pessoa nessa situação, tudo é o diabo. Ai, pastor, ora por mim que o diabo está me perseguindo. Ela só vê o diabo, só vê coisa ruim. Lógico, se você ficar com os olhos abaixados, você só vai ver coisa ruim. Mas o que o Senhor está dizendo? Levanta os teus olhos e vê. Olha a escada. Por isso que Deus mostrou a primeira visão para Jacó, foi uma escada, para ele ver. Olha o detalhe, amados, isso chama atenção. Quando ele teve aquela visão da escada, por que uma escada? Porque uma escada a gente usa para subir, né? Você já viu alguém falar, eu quero uma escada para descer? Todo mundo fala, eu quero uma escada porque eu vou subir, é ou não é? Uma escada é para subir, amados. Quando a gente não compreende isso, fica complicado mesmo. A escada é para subir. Ao mesmo tempo, o que Deus estava ensinando Jacó na primeira visão? Deus estava mostrando que ele tinha que levantar os olhos. Levantar os olhos ao céu. E olha o detalhe. Diz a palavra exatamente o seguinte, que os anjos subiam e desciam. Presta atenção. Se você ler lá, você vai ver esse detalhe. Os anjos subiam e desciam pela escada. Por que os anjos subiam? A gente pensa assim, tem uma escada e os anjos estão descendo, trazendo a bênção. Não é? A gente pensa assim, na ligação da terra com o céu, a gente quer que os anjos desçam trazendo. Mas na visão de Jacó, o relato é exatamente esse. Os anjos subiam e desciam. Subiam. E Jacó foi acompanhando o anjo que subia. E outro anjo que subia. Cada anjo que subia
estava fazendo o quê? Com aquele Jacó abatido, cabisbaixo, enterrado, com o rosto no chão, parecendo um avestruz. Na verdade, o que estava acontecendo com ele? Deus estava ensinando ele a levantar os olhos. Se você ler os evangelhos, você não vai encontrar Jesus orando de cabeça baixa, a não ser no Getsemane, no último dia de vida. Mas em todos os relatos ali que mostram Jesus orando, diz que, e Jesus, levantando os olhos aos céus, orou. Jesus levantava os olhos aos céus. Você aprendeu a levantar as tuas mãos, levante as tuas mãos. Hoje você está aprendendo a levantar os teus olhos. Levanta os teus olhos e vê. Levanta os teus olhos e vê. O que você está enxergando? Aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inferno, aquele que saiu para vencer, aquele que é vitorioso, aquele que nunca perde, aquele que disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É com ele que você vai andar, e ele vai andar com você. Levanta os olhos, levanta os olhos, levanta as mãos e vê. O que é que você está vendo? A vitória. O que é que você está vendo? O céu aberto. O que é que você está vendo? Levanta as mãos e os olhos. O Senhor Jesus Cristo, mesmo para orar pelo um pedaço de pão, levantava os olhos aos céus e orava. Coisa linda. Para curar um surdo, levantou os olhos aos céus e disse: Efatá. O tempo todo levantando os olhos aos céus. Levanta os teus olhos e vê. Olha a glória do Senhor. Levanta e vê pela fé. Para de olhar a derrota. Para de olhar a dificuldade. Quando você olha para o alto, você só vê a vitória. Você só vê a glória de Deus. Levanta os teus olhos e vê. Toma posse. Toma posse da visão. Toma posse da vitória. Retorne comigo no livro de Gênesis, capítulo 31, não é que nós estamos? No versículo 13, eu vou te mostrar aquela parte que eu pulei de propósito. Versículo 13. Quando o Senhor falou para ele: levanta agora os teus olhos e vê. Não é? Levanta e vê o que eu estou te mostrando. É assim que você vai ver. Não o que os olhos humanos enxergam. Eu estou te dando uma visão para você ver. E no versículo 13, ele diz: eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. O que Deus está mostrando para ele? O que Deus está mostrando agora? Uma visão do passado, não uma visão do futuro. Deus está trazendo à memória dele a visão do passado. Deus está voltando no tempo 21 anos. Eu sou o Deus de Betel. A memória de Jacó recuou. Onde você me erigiu uma coluna, lembra? Aí a visão de Jacó foi retornando para o passado. Ele foi vendo o passado. E o que Deus está lembrando para ele? Fidelidade. Deus está cobrando de Jacó fidelidade. Vou dizer uma coisa para você. Durante os 14 anos que Jacó trabalhou por causa de Raquel, ele não ganhou nada, nenhuma ovelha. Não podia dar o dízimo de nada. E nesses últimos 7 anos que ele trabalhou com a visão que Deus lhe deu, Deus lhe mostrou a visão. No mesmo instante que Deus
o ensinou a levantar os olhos e ver, Deus cobrou a promessa que ele tinha feito no passado. Você está compreendendo a palavra ou não? Deus não está cobrando isso no final dos 7 anos. Vê se você entende. Jacó está contando por que, desde o começo, ele ficou com aquelas varas listradas ou varas brancas ali na frente dos olhos do rebanho. Essa visão foi Deus que me deu. Deus falou para eu olhar para o rebanho cruzando, mas ver animais listrados. Não ver como as pessoas veem. Quando ele me ensinou isso, ele se identificou. Ele se identificou, eu sou o Deus de Betel. Lembra o que você fez lá em Betel, Jacó? Você me fez um voto. Deus só falou para ele, você me fez um voto. Um voto, lembra? Um voto. Vamos lá. Vamos ver esse voto agora. Vamos ver, porque Deus não esquece não, amados. Você fica achando que Deus esquece, Deus não esquece. Deus está lembrando o voto para Jacó. O voto que você me fez, Jacó. Vamos lá no capítulo 28. Vamos ler a partir do versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. Betel quer dizer casa de Deus. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Deus está cobrando isso dele. A gente não pode prometer para Deus, eu vou te dar o dízimo, Senhor, e depois esquece. Está entendendo isso? Deus cobra. Deus abençoa sim, mas Ele quer a fidelidade da pessoa. Você nota que quando Jacó recebe a revelação, aquela visão de Deus, Deus se identificou diferente da primeira identificação. Na primeira identificação ele falou, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de Abraão, teu pai, o Senhor de Isaque. Olha só. Ou em outras palavras, eu sou o Senhor Deus, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Essa foi a identificação na primeira visão. Mas naquela visão de prosperidade, naquela visão de crescimento, naquela visão que ele aprendeu a levantar os olhos e ver, a identificação de Deus foi diferente. Ele não falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. Ele falou, eu sou o Deus de Betel. Amém? Eu sou o Deus de Betel. Onde você me erigiu uma coluna, onde você me fez um voto. Jacó teria que cumprir o que prometeu. Deus cumpre a parte dele. Mas o trabalhador, o profissional, a trabalhadora, a pessoa tem que cumprir a parte dela também. A pessoa tem que fazer a parte dela com Deus. Ser humano, acredite ou não, concorde ou não, aceite ou não, Deus não está nem aí. Toda pessoa na face da terra deve o dízimo para Deus. Seja ela cristã ou incrédula, seja ela uma pessoa de fé, uma pessoa sem fé, seja um ateu até, toda pessoa na face da terra deve o dízimo para Deus. E Deus traz isso à memória da pessoa. Há uma parte em tudo aquilo que Ele nos dá, há uma pequena parte, por sinal, que é exclusivamente dele. É uma parte santa, é uma parte que não pode ser tocada. Quando Jacó fez o voto para o Senhor, ele estava desempregado. Mas ele vai ter que cumprir isso.
Cada vez que nascer ali 10 carneirinhos listrados, um é de Deus. Cada vez que nascer ali 10 ovelhinhas listradas, um é de Deus. Cada vez que nascer 10 bodes listrados, ou malhados, ou salpicados, um é de Deus. Cada vez que nascer 10 cabras salpicadas, malhadas, listradas, uma é de Deus. É assim que Deus abençoa a pessoa que tem com ele um compromisso. O compromisso de Jacó, lá em Betel, envolveu o que, igreja? Vamos lá. Envolveu a casa de Deus. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Onde ele fez o voto era a casa de Deus. O compromisso dele de dar a 10ª parte estava ligado com a casa de Deus. E Deus se agradou disso. Por isso ele abençoou muito Jacó. Porque Deus até diz na sua palavra, em Malaquias capítulo 3, versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O dízimo está diretamente ligado à casa de Deus. A pessoa não dá, pode ter certeza que ela vai perder tudo. Ela vai ser devorada. Quando a pessoa não tem nada, é fácil, como Jacó. Não tem nada. Não tenho nada. Meu Deus, é claro que eu dou o dízimo, me abençoe. Mas ela começa a ganhar e ela começa a trapacear com Deus. Começa a pegar o que é santo. E Deus não quer parceiros assim. Você sabe que Deus já me aconselhou várias vezes, não ande com quem não é dizimista. Eu não tenho companheiros que não são dizimistas. Eu não ando com quem não é dizimista. É um perigo andar com uma pessoa que não é dizimista. Ela está o tempo todo colocando quem está ao lado dela em risco também. Já pensou, eu pego carona com um camarada que não é dizimista? Fico andando para baixo e para cima no Rio de Janeiro com uma pessoa que não é dizimista. Daqui a pouco o carro vai ser metralhado. E eu estou lá. O carro vai receber bala de tudo quanto é lado e eu estou lá. Por culpa dele vai sobrar para mim. Deus me falou claramente para não andar com quem não é fiel. Porque o próprio Deus também não anda com quem não é fiel. Deus, ele honra quem é fiel. Hoje aqui na casa de Deus, neste santo lugar, Deus está propondo para você uma aliança poderosa para abençoar a tua vida. Mas você tem que enxergar aqui a casa de Deus e fazer neste santo lugar uma aliança com o teu Deus e cumprir, porque Deus vai cobrar. Vamos ficar todos de pé, porque eu vou orar agora e Deus vai começar a abrir as tuas portas. Aliás, Deus não vai abrir só as portas não, Ele vai abrir as janelas dos céus. Mas para quem é fiel. E Ele cobra a fidelidade. Deus não se esquece. Quando Deus deu a visão para Jacó, levanta os teus olhos e vê, é assim, assim, assim. Eu sou o Deus de Betel, onde você me fez um voto. Deus não falou, lembra que você prometeu que ia ser dizimista? Deus não falou isso não. Deus só falou, onde você me fez um voto. O ser humano não pode esquecer a parte dele não. Você não pode esquecer a tua parte. Quantos querem a bênção do Todo-Poderoso? Ergam as duas mãos assim. Erga também os teus olhos. Isso. Erga os teus olhos. Levante os teus olhos e vê. Olha as mãos agora também erguidas. Como que as nossas mãos vão estar erguidas? Mandando as coisas embora? Não. Vamos ver agora. Levanta os teus olhos e vê. Janelas nos céus. Abre as tuas mãos em posição de receber. Olha e vê. Olha e vê. Muita gente está olhando e só está vendo placa de isopor no teto da igreja. Muita gente está olhando e só está vendo forro. Mas quem é de Deus está olhando e está vendo janelas nos céus. É a visão que Deus está te dando. Aqui em Betel, aqui na casa de Deus. Com as mãos levantadas para pegar. Com os olhos levantados e vendo as janelas nos céus. Faz o teu voto para Deus. Faz o teu voto para Deus.
Senhor, se o Senhor me der comida para comer, se o Senhor me der roupa para vestir, e se o Senhor me guardar no deserto desta vida, de maneira que eu sempre torne a tua casa, faz o teu voto para Deus. Se o Senhor me abençoar em tudo que eu fizer, então, meu Deus, de tudo aquilo que o Senhor me der, certamente te darei o dízimo. Veja as janelas dos céus abertas, levanta os teus olhos e vê. Você que fez esse voto para Deus, abre a tua boca e glorifica o Senhor. Oh, glória! Glorifica, glorifica mesmo. Continua com os olhos levantados. Continua olhando pela fé. Continua vendo pela fé. Continua com as mãos erguidas, porque há poder nas mãos erguidas. As mãos em posição de receber. Oh, glória! E continua nessa posição, porque eu vou te abençoar agora. Continua glorificando a Deus, que eu vou te abençoar agora. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, quem eu abençoar é abençoado. E quando eu abençoo, o Senhor abençoa de verdade, porque eu falo no nome do Senhor. E eu estou abençoando cada vida aqui presente, cada trabalhador, cada trabalhadora. Meu Deus, nunca mais essa pessoa vai ver a situação negra diante dela. Nunca mais ela vai ver a coisa preta, Senhor. Porque o que ela está enxergando agora pela fé são as janelas dos céus abertas. Porque este lugar é terrível. Este não é outro lugar senão a casa do Senhor. E esta é a porta dos céus. Agora, Senhor, nós estamos com as mãos erguidas para pegar todas as bênçãos que o Senhor tem nos entregado. Nós estamos recebendo pela fé. Meu Deus, os teus anjos estão subindo para a gente aprender a levantar os olhos. E os teus anjos estão descendo, trazendo as tuas bênçãos. Oh, glória, vai recebendo, meu querido. Vai recebendo, minha querida. Mais do que portas abertas, você está com as janelas dos céus escancaradas. Eu não te deixarei, diz o Senhor, até que cumpra totalmente este propósito contigo. Oh, glória, eu sou o Senhor teu Deus, que te apareceu aqui em Betel, que te falou hoje com certeza: eu sou o teu Senhor. Glorifica e aplaude o Senhor. Glorifica e aplaude a Deus, com os olhos levantados aos céus. Vai aplaudindo e glorificando. Vai dizendo: eu serei fiel, Senhor, no pouco e no muito. Oh, glória, no pouco e no muito eu serei fiel. Diga isso ao Senhor. Diga glória, glória, glória a Deus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.